Bom dia, tudo bem? Conseguiu dormir? Descansou bem o seu corpo? Então vamos fazer uma prece. Bondoso Jesus, nós agradecemos a Ti por esta oportunidade do nosso trabalho, pelo nosso emprego. Nós agradecemos, Senhor, pela nossa família, pelos amigos, que são aqueles que dão-nos sustentação na caminhada. Bondoso Jesus, olhe por todos aqueles irmãos que estão angustiados, tristes e aflitos. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, minhas amigas, nós estamos estudando o livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários às Cartas de Paulo. Estamos transmitindo as mensagens de Emmanuel por meio da mediunidade de Chico Xavier, referente à carta aos Romanos. Contudo, peço-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que luteis comigo nas orações que fazeis a Deus por mim. Romanos, capítulo 15, versículo 30. Círculos cooperadores. Que será do mundo se o tenebroso movimento do mal, que atualmente o envolve, terminar em comédia diplomática, dilatando mentiras e encorajando agressões novas? Que será dos povos trabalhadores se a luta paralisar em mistificação que reforce a tirania e restaure o cativeiro? Escrevendo aos Romanos, relativamente aos seus esforços no serviço áspero, Paulo de Tarso oferece uma fórmula sagrada aos tempos atuais. O apóstolo não recomenda rogativas pela cessação da luta, não reclama o término dos testemunhos, não alude à parte final de trabalhos e sacrifícios. Pede simplesmente aos irmãos que combatam em orações na sua companhia. O grande trabalhador conhecia a força do pensamento e não ignorava que toda luta se processa através de linhas e círculos. Jesus fazia excursões nas localidades palestinenses, mas voltava ao círculo de Cafarnaum em casa de Pedro. Os apóstolos dilatavam o cruzeiro de pregação, mas não dispensavam o círculo das igrejas. O homem vai às frentes do trabalho, diariamente, todavia, não prescinde do círculo do lar. Não há linhas de serviço sem os círculos de preparação eficiente. Neste momento difícil dos povos, quando se recorre à organização de vanguardas valorosas, é justo não esquecer as fortalezas morais da retaguarda. Os discípulos do Evangelho em todo o mundo passam por experimentação necessária. Cultivar a fé não significa adorar somente. Seguir o Mestre não é incensar-lhe o nome apenas. É tomar a cruz deste testemunho sem desdenhar sacrifícios. Não esqueçamos que Paulo se refere a combater. Em horas tão graves quanto estas,
Quando o direito e o bem, a paz e a verdade reclamam linhas de defesa, organizemos também os círculos espirituais de cooperação. Ninguém deve esquecer que o esforço cristão há de ser total para a vitória total do Evangelho. Mensagem de Emmanuel registrada no livro Alma e Luz, capítulo 2. Meus amigos, Paulo nos convida à prece um pelo outro. Devemos, no momento em que nós estamos passando por grandes dificuldades, por grandes testemunhos, em que devemos fazer um pelo outro a prece. Não somente a prece oral, mas a prece pelo trabalho da reforma íntima em nossas mentes, em nossos corações, pelo trabalho da caridade, amparando aqueles que estão ao nosso lado. Busquemos, meus irmãos, enquanto o mundo leva a vaidade, enquanto o mundo leva a guerra, enquanto o mundo leva a discordância, busquemos no Evangelho de Jesus o roteiro da vida, o roteiro da paz, da serenidade. Busquemos Jesus todos os dias. Graças a Deus. Amado Mestre Jesus, nos colocamos neste momento, Senhor, diante de Ti, para rogar misericórdia por todos nós. Olhe, Senhor, por aqueles irmãos que ainda não compreenderam o Teu Evangelho, que levam a guerra, que levam as intrigas, as discórdias. Olhe também, Senhor, por aqueles que já estão no caminho, para que não deixem se vencer pela vaidade, mas que no seu íntimo trabalhem constantemente para a sua transformação. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, minhas amigas, tenham um bom dia e que a paz do Cristo esteja com todos nós. Fiquemos em paz.